Boa noite, caros irmãos. Bem-vindo a mais uma noite de bênçãos, de preces e de ensinamento da doutrina do Cristo. O Evangelho sugerido para hoje é o capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. A lei de amor, item 9. O amor é de essência divina. Desde o maior até o menor, todos vós possuís no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que já haveis constatado muitas vezes. O pior dos homens, o mais perverso, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de tudo que tente diminuí-la, e muitas vezes atingindo proporções admiráveis. Dizemos por um ou por um objeto qualquer, porque existe entre vós indivíduos que dedicam tesouros de amor que lhes transbordam o coração, aos animais, às plantas e até mesmo aos objetos materiais. São os solitários, críticos da sociedade, reclamando da humanidade em geral. Eles resistem contra a tendência natural de sua alma, que procura ao seu redor afeições e simpatia, rebaixando a lei de amor ao estado de instinto. Mas façam o que fizerem, não serão capazes de sufocar o germe vivo que Deus depositou em seus corações ao criá-los. Este germe se desenvolve e cresce com a moralidade e com a inteligência, e ainda que frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a origem das mais santas doces virtudes que fazem as afeições sinceras e duráveis, que vos ajudam a percorrer a difícil e dura estrada da existência humana. Para algumas pessoas, a prova da reencarnação é inaceitável e causa horror, por acharem que outros participarão de afetuosas simpatias, das quais são ciumentas. Pobres irmãos, o vosso afeto é que vos torna egoísta. Vosso amor é limitado a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os demais são indiferentes para vós. Pois bem, para praticar a lei de amor, tal qual Deus a estabelece, é preciso que passeis progressivamente a amar todos os vossos irmãos indistintivamente. A tarefa é longa e difícil, mas se cumprirá. Deus assim o quer, e a lei do amor é o primeiro e o mais importante ensinamento de vossa nova doutrina, pois ela é que deve um dia destruir o egoísmo sobre qualquer forma que se apresente, porque além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse: amai ao próximo como a vós mesmo. Pergunta-se: qual é o limite do próximo? Seria a família, a religião, a pátria? Não, é toda a humanidade. Nos mundos superiores é o amor mútuo que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso que se aproxima para a sua transformação social, verá essa lei sublime ser praticada por seus habitantes como reflexo da divindade. Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar enquanto virem os benefícios produzidos por essa prática. Não façais aos outros que não gostaria que vos fizesse, mas assim fazei a eles todo o bem que está ao vosso alcance. Não acrediteis na secura e no endurecimento do coração humano. Ele cede, mesmo a contragosto, ao verdadeiro amor. É como se fosse um ímã a qual não se pode resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que estão aos vossos corações adormecidos. A terra, morada de provações e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado, deverá serem nelas praticado a caridade, a humildade, a paciência, a dedicação e a abnegação, a resignação e o sacrifício. Virtudes, todas filhas do amor.
Não vos canseis de ouvir as palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice suspenderam o curso de suas pregações, ele apenas repetia essas doces palavras: Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Caros irmãos amados, praticai essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma retira delas um imenso benefício. Acreditai em mim, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis a terra se transformar e tornar-se num paraíso novo, onde as almas virtuosas desfrutarão do repouso merecido. Assim seja. Bem, irmãos, Evangelho para hoje, a lei do amor, lei de amor, item 9. Muito, muito apropriado para o momento em que vivemos, né? Senhores, tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus. Olá, hoje trabalharemos o tema moralidade de Cristo. Mas antes de entrarmos no assunto codificado por Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, passaremos visões filosóficas sobre moralidade e sobre ética. Tradicionalmente, moralidade é entendida literalmente como ética, pois, segundo os radicais gregos, ethos e moros pode-se extrair o significado de costume, regra, norma. No entanto, do ponto de vista filosófico, na história, esses conceitos têm diferenciações e vamos aqui trazer uma diferenciação muito usual. Ética pode ser entendida como processo de análise, de reflexão crítica sobre o conjunto de normas que norteiam a conduta humana. Moralidade pode ser entendida como o conjunto de normas que influencia a conduta humana. Então, o indivíduo ético é o indivíduo que faz uma análise crítica da moralidade. Tradicionalmente, várias teorias foram constituídas sobre ética e sobre moralidade. Vou trazer alguns exemplos, como por exemplo o filósofo alemão Kant, nascido e vivido no século XVIII, que teorizou sobre a necessidade de sermos racionais, pois uma ação com base em sentimentos poderia provocar privilégios. Segundo Jeremy Bentham, pensador britânico que viveu entre os séculos XVIII e XIX, ser ético é maximizar o prazer e minimizar a dor do maior número possível de pessoas. Bentham reflete que a ação sentimental ela é uma ação positiva em termos de ética, pois se você age, por exemplo, pelo amor, pela preocupação com o semelhante, automaticamente você tem na sua própria postura uma medida de impedimento de ações que possam prejudicar, trazer sofrimento. Já o pensador australiano vivo, chamado Peter Singer, dá um outro panorama para a ética. Segundo Singer, ser ético é viver e agir respeitando a totalidade da vida. Então, não só os seres humanos, mas também todo o planeta deveria ser respeitado e entraria no panorama da exigência ética. Podemos perceber que a visão que se apresenta aqui, que é uma visão filosófica, é uma visão muito preocupada com a consciência cidadã, portanto material, da vivência em sociedade, a sociedade constituída pelos homens. Mas, de acordo com a reflexão espírita, há uma excelência a ser desenvolvida
uma excelência que foi apresentada pelo Mestre Jesus Cristo. Pois não só a vivência material estaria incluída, mas também uma perspectiva futura de evolução da alma, algo não contemplado diretamente pelos filósofos. Nesse caráter universalista, moral, apresentado por Cristo, tem um caráter consequencialista. E esse consequencialismo engloba a vivência espiritual. Nessa vivência espiritual, podemos inclusive interpretar, que dar a outra face, como ele automaticamente propôs e fez, em determinado momento conflituoso não gerado por ele, na vivência de Cristo na Terra, é uma prova cabal de que tudo aquilo que se vive aqui não tem uma importância primária, e sim é um instrumento para uma evolução posterior, para o alcance, inclusive, dessa evolução. Segundo o mentor espiritual de Chico Xavier, denominado Emmanuel, a palavra de Jesus transcende valores artísticos, joias literárias, plataformas políticas, postulados filosóficos, fórmulas estanques, ou seja, imutáveis nessa vida, Por quê? Porque dirige-se a todas as criaturas da Terra com absoluta oportunidade de evolução num campo externo àquilo que nós presenciamos aqui. Essa é uma citação da obra O Caminho da Luz, A Caminho da Luz, apresentada por Emmanuel a Chico Xavier, capítulo 25, página 201. Isso significa que a ética apresentada por Cristo não está centrada numa exposição de livro ou mesmo de um fragmento bíblico que ele pudesse ter escrito. Há sim uma preocupação com um conjunto de ações que está voltado para superar as vicissitudes que temos, na busca por uma evolução da consciência. E aí se tem como base desse comportamento, dessa ação prática, o bem sem ver a quem. Essa mensagem de benevolência que é apresentada por Cristo, infelizmente, no Ocidente, obteve várias conotações materiais, conotações presas nessa medida existenciária. E essa prisão seria de acordo com interesses políticos, com ensejos de status, de riqueza, algo tipicamente institucional. O Espiritismo apresenta uma interpretação no capítulo 6 do Evangelho, codificado por Allan Kardec, eu repito, cujo título é O Cristo Consolador, como a busca por uma verdade para além dessas preocupações mundanas, essas que citamos há pouco. Cristo expõe a utilidade do apego ao projeto divino da unificação entre os povos. Claro que no cristianismo apontamos, inclusive no momento anterior, que teria como ponto de partida a busca individual por essa evolução. Esse seria um conselho primário de Cristo. E a base para essa construção ética evolutiva é o amor e a caridade. Seria o cerne das intenções e das práticas. Essa condição teria então um valor prático, porque o amor que tem sentido abstrato e a caridade que tem um sentido de oferecimento, muitas vezes material, atinge um panorama de equilíbrio, que transforma assim a vivência mundana num contexto preliminar daquilo que será o verdadeiro sentido já citado, a evolução espiritual, a evolução da alma. Mas
Longe dos benefícios materiais, o Espiritismo interpreta que o chamado de Cristo para a moral tem uma preocupação, mesmo do ponto de vista filosófico, ontológica, que é considerada essencial, ou seja, uma preocupação com a verdade. Assim, o que seria essa verdade? Nas palavras de Cristo, a bem-aventurança da expiação do passado, com vistas à evolução da alma, com vistas à evolução da consciência, no sentido grego do espírito. Por isso, a dúvida sobre o objetivo da vivência numa encarnação não teria mais sentido. Nas palavras de Allan Kardec, o Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro e a dúvida pungente perde valor. O Espiritismo faz ver as coisas do alto. A importância das vicissitudes terrenas se perde por essa visão do alto, no vasto e esplêndido horizonte que o Espiritismo abarca. E a perspectiva da felicidade que o espera, como dissemos, num caminho natural de evolução, para aqueles que aceitam, dá a ele, dá ao indivíduo, paciência, resignação e coragem para ir até, se é que é possível, imaginarmos o fim do caminho. E aqui citamos então o capítulo 6, a página 105 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa citação nos dá a compreensão que os propósitos das nossas atitudes são superiores àquilo que construímos enquanto cidadania. Até porque, muitas vezes, o bom cidadão está vinculado ao bom pagador, vinculado àquele que oferece materialmente benefícios, muitas vezes, com intencionalidades também materiais, mas há nisso, essencialmente, uma prisão se por acaso por trás dessas atitudes não existe uma perspectiva de construção abstrata do amor de fato, que é o ponto de vinculação entre as criaturas de Deus. Seria o ponto de vinculação para a evolução. Cristo simplesmente nos ensinou a não revidar, a não desejar vingança e a não construir o apego a essas relações estritamente materiais. Por quê? Porque o projeto ele vai além daquilo que se esgota quando o corpo falece. O amor, sim, sobrevive, inclusive entre os seres humanos e os demais seres. E se constitui, sim, num modelo, num parâmetro moral que vai nortear a ética, a ação dos pensamentos e as realizações daqueles que são chamados de seres cognoscentes, que têm a capacidade de refletir e decidir. Somos privilegiados por isso, mas não devemos nos arrogar superiores às demais formas de vida, que em sua maioria têm a capacidade que temos de sentir dor. Só isso já seria um critério pelo respeito de exaltação do amor desejado por Deus. Então podemos dizer que Cristo, na sua perspectiva moral, dá a partir da própria simplicidade de suas ações o sentido mais excelente que poderíamos alcançar em torno da moralidade, em torno da ética. Uma construção realmente preocupada com aquilo que os demais podem sentir, podem, de alguma forma, experimentar. Então, a mensagem que
fica para todos aqueles que têm o interesse de viver bem neste mundo, considerado um mundo de expiação das dificuldades que construímos em momentos anteriores e até mesmo nos momentos que vivemos atualmente, é a manifestação consciente da opção pela moral cristã apresentada numa hipótese de religião verdadeira, a qual tanto valorizamos. O Espiritismo não tem a pretensão de superioridade, mas tem a pretensão de buscar e revelar a verdade para todos aqueles que apresentaram resistência e até mesmo dificuldade de percepção. Até. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Que a graça e as bênçãos do nosso Pai amado recaia sobre cada um de vocês nessa noite. Senhor, meu Deus, derramai sobre esses teus filhos toda a graça, toda a cura para os seus males físicos e espirituais. Curai, Senhor, as feridas de cada um deles. Curai, Senhor, os ressentimentos, as mágoas, as injustiças, as inverdades. Mas também, Senhor, dai a eles o teu amor dadivoso. Dai a eles, Senhor, a força e a coragem para continuarem superando as dificuldades dessa vida terrena. Que vocês não esqueçam, meus irmãos, que o nosso Pai amado não esquece dos seus filhos. Diante das dificuldades, lembrem-se dele, orem por ele, peçam a ele que ele possa ajudar vocês, que ele possa pegar em suas mãos e mostrar o caminho e mostrar a verdade. Não desanimem, meus queridos irmãos. Que nesse momento seja renovado todas as vossas energias, que seus corações sejam inundados de amor, de paz, de caridade, de bênção. Que as provações dessa passagem terrena sejam superadas com dignidade, com coragem e com fé. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós, Pai, o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixas, Pai, cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória, Senhor, para sempre. Boa noite, meus irmãos. Que assim seja.